Prosperidade com Deus. Para entender o tema que nós vamos meditar hoje, quero falar a respeito da vida de um rei que viveu há muitos séculos atrás, e ele começou a reinar com 16 anos de idade, colocado que foi no trono por um sacerdote que era muito sábio. E esse sacerdote instruiu esse rei nos caminhos do Senhor. E para que nós entendamos melhor, eu vou ler um pedacinho na palavra do Senhor, desse texto que fala a respeito do rei Uzias. Está no segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Segundo Crônicas 26, dos versículos 1 até os 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou Elote e a restituiu a Judá depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolia, de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Existe uma palavra nesse texto que nós lemos que nos chama bastante atenção, que diz: enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nós precisamos prestar atenção nesse tema, enquanto buscou ao Senhor, porque a prosperidade com Deus é maravilhosa. Tudo que Deus abençoa, tudo que Deus faz em nosso favor é bênção maravilhosa, é bênção para toda a vida. Mas nós temos que tomar cuidado de não deixar de buscar ao Senhor quando essas bênçãos que Deus nos proporciona nos fazem estar numa situação completamente livres de qualquer dependência, livres financeiramente e muito prósperos, muito poderosos. Conheço sim pessoas que muito progrediram servindo ao Senhor, e quando se encontravam numa situação de riqueza, numa situação de prosperidade muito grande, se afastaram dos caminhos do Senhor completamente. É perigoso a soberba. A palavra de Deus diz que a soberba precede a queda, a presunção dos homens poderosos. O poder sobe a cabeça. Existe um ditado que diz que o poder absoluto corrompe absolutamente. E é verdade. O rei Uzias foi um rei poderoso. Ele teve um exército fabuloso que lutou guerras que pareciam impossíveis de serem vencidas, e o seu exército se tornou cada vez mais poderoso. Preparou máquinas de guerra. A palavra de Deus nos diz que ele tinha um exército, no capítulo 26, versículo 11 de 2 Crônicas, diz que também Uzias tinha um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da sua resenha, feito pelo escrivão Jeiel e o oficial Maazéias, sob as ordens de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes das casas paternas, homens valorosos, era de 2.600, e sob as suas ordens havia um exército disciplinado de 307.500 homens que guerreavam valorosamente para ajudarem o rei contra os inimigos. Ele tinha formado um exército poderoso. Deus havia dado a ele sabedoria para criar máquinas de guerra, e ele se fortaleceu. E a palavra de Deus diz que Uzias, versículo 14, diz:
Uzias proveu o exército inteiro de escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. E em Jerusalém fabricou máquinas inventadas por peritos para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas. E com aquelas máquinas de guerra que foram inventadas, criadas pelos seus peritos, ele lançava flechas gigantescas e grandes pedras. E a palavra de Deus diz que a sua fama se espalhou por toda aquela região. Uzias se tornou um rei, não só próspero financeiramente, não só poderoso na guerra, mas também muito rico e era considerado muito sábio. A palavra de Deus diz que a sua fama voou para longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Esse até que é muito perigoso. E isso acontece na vida de muitos cristãos que se tornam poderosos. Eles se afastam do caminho do Senhor. Eles começam a acreditar que tudo aquilo que ele conquistou foi conquistado pelo seu poder, pela sua capacidade intelectual, pelas suas forças, e começa a se tornar arrogante, soberbo. E a soberba, a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda, e a altivez de espírito, a destruição. E o que aconteceu na vida desse rei? Ele se arrogou a fazer coisas que não eram da sua alçada. Ele tomou posse de um incensário e entrou no lugar no templo de Deus, onde não era prerrogativa de reis entrarem. Ali somente podiam entrar os sacerdotes que eram consagrados para fazer o trabalho na casa de Deus. E a palavra de Deus diz no versículo 16 do capítulo 26 de 2 Crônicas, diz o seguinte: mas quando ele havia se tornado poderoso, o seu coração se exaltou, de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele se deu a prerrogativa de realizar algo que não estava na sua alçada. Deus não permite que se brinque com o seu nome. Ele queria usar o seu poder de rei para fazer o que ele queria na casa do Senhor. Ele tinha autoridade para fazer o que ele quisesse em todo o reino. Ele era poderoso, ele era soberano. Ele podia até matar uma pessoa sem julgamento, porque ele tinha essa autoridade de rei. Mas ele não tinha a autoridade de brincar na casa do Senhor. Ele não tinha autoridade para entrar no templo para queimar incenso. Isso era prerrogativa dos sacerdotes, que eram consagrados. E a palavra de Deus diz que quando ele estava queimando incenso na casa do Senhor, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos. No versículo 18, a palavra diz que eles se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto do altar do incenso. Ele foi repreendido pelos sacerdotes, mas a sua soberba não permitiu que ele se arrependesse, que ele se acalmasse. Pelo contrário, ele ficou indignado. Como um sacerdote vem chamar a atenção do rei? O rei pode tudo. O rei é soberano. O rei pode fazer o que ele quiser. A soberba é muito perigosa.
porque a pessoa se torna uma pessoa que não teme nada. Ele acha que a sua autoridade pode fazer o que ele quiser e ele não tem limites. Muitas vezes acontece isso na vida das pessoas. Quando o poder lhe é atribuído, ele começa a tomar atitudes que muitas vezes não estão de acordo com aquilo para o qual ele foi indicado ou aquilo que lhe compete, e isso se torna muito perigoso. O que aconteceu? A lepra surgiu na sua testa. E ele, vendo-se leproso, e os sacerdotes, vendo o leproso imundo, expulsaram-no da casa do Senhor. E ele mesmo, a Bíblia diz que, no versículo 20, então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e ele mesmo apressou-se a sair, porque o Senhor o tinha ferido. Assim ele ficou leproso, o rei Uzias, até o dia da sua morte, e por ser leproso morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Então, nós vemos o que aconteceu com Uzias. Ele era um rei poderoso. Ele era o tio do profeta Isaías. E ele teve toda uma vida de temor a Deus. O rei Uzias começou a reinar com 16 anos. E a palavra de Deus nos diz que ele reinou 52 anos em Jerusalém. Então, ele morreu com 68 anos e morreu leproso. Por que morreu leproso? Morreu leproso exatamente por causa do seu pecado. Nós vemos que o fato de nós termos um dia tido uma comunhão com Deus, sendo abençoados e prosperando porque nós buscamos ao Senhor, não faz de nós pessoas diferentes. Nós temos que continuar buscando o Senhor. Não podemos nos afastar de Deus e continuar sendo abençoados. Muitas pessoas têm feito isso na sua vida. A partir do momento que se tornam poderosas, a partir do momento que se tornam pessoas muito ricas, têm se afastado do caminho do Senhor e têm perdido a oportunidade de viver a prosperidade com Deus. A prosperidade com Deus é motivo de grande alegria, de grande prazer, de grande satisfação, porque a vida abundante é aquela vida onde existe o equilíbrio espiritual, o equilíbrio físico, o equilíbrio da busca de Deus. É isso que faz a diferença na vida das pessoas. O que aconteceu com Uzias foi o fato de que ele se tornou presunçoso e ele deixou de seguir ao Senhor. Ele começou a querer fazer aquilo que os mediadores que eram designados por Deus, que eram consagrados para queimar incenso na presença de Deus, os sacerdotes. Ele queria fazer a função dos sacerdotes. A sua presunção, a sua soberba, a sua altivez de espírito precederam uma queda repugnante, uma queda triste, uma queda que levou ele a viver leproso, separado. Naquele tempo, a lepra era uma doença incurável, bastante contagiosa, e a lepra não tinha cura, e a pessoa morria numa situação bastante triste, bastante debilitada. As pessoas evitavam chegar na presença dos leprosos com medo de serem contaminados. Ele viveu excluído durante muito tempo do seu reinado, exatamente porque ele achou que nada poderia abalar o seu poder, a sua autoridade. Ele era o soberano, ele podia fazer o que quisesse. Ele podia fazer o que quisesse, mas dentro do seu reino, nunca invadindo a prerrogativa de fazer aquilo que Deus determina, que as coisas espirituais devem ser tratadas de forma espiritual, com respeito e com moderação.
Deus exige respeito pelas coisas espirituais. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor, mas também ninguém pode zombar de Deus. De Deus não se zomba. Está escrito na palavra do Senhor: ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Por isso nós temos que tomar cuidado de não permitir que a nossa prosperidade com Deus no futuro nos leve a nos desviarmos do caminho do Senhor, a nos afastarmos do Deus Todo-Poderoso que nos proporcionou esse privilégio de ter essa prosperidade com Ele. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.